Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Confissões de Crente. Ou se você está assistindo aí no Instagram, também seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui depois de 2 semanas em que eu dei um tempinho. Realmente a rotina estava bem pesada, eu estava muito cansada. E aí eu não consegui gravar e fazer um vídeo legal sobre a lição, mas estou voltando agora com um pouquinho mais de tempo, planejamento, né? Poder gravar, fazer uma coisa com uma qualidade melhor, pra gente poder falar, então, do estudo da lição, da Escola Sabatina aqui, ó, do sábado. Inclusive, eu já tenho aqui em minhas mãos a lição do próximo trimestre. Olha só que legal, o tema vai ser imortalidade. Como, quando e por quê. Então eu convido você a já adquirir a sua lição, tá bom? Pra gente acompanhar aqui o estudo, né? Usando aí o guia de estudo, para que a gente possa ter um estudo sistemático, né? Compreender direitinho, não só ficar ouvindo alguém falar ou ler por cima, para que a gente possa dar o nosso melhor, né? Porque afinal de contas é isso que Deus pede de nós. Mas voltando então, falando sobre o sábado, o nosso tema que você tá vendo a tirinha aí é você no mundo. Então, tem aqui uma tirinha dizendo assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Antes de eu continuar, não se esqueça de que esse conteúdo também está na forma de áudio no Spotify. Então se você não pode ver no YouTube ou no Instagram, você pode também ouvir lá no Spotify enquanto você está fazendo outras atividades e pode se ocupando assim. Vamos então voltar. É interessante que a gente vê aqui na tirinha, né? 2 pessoas aí ajudando alguém, né, dando um prato de comida, e a gente vê aqui no verso de Mateus 5,16 sobre brilhar a nossa luz. E a lição, ela fala exatamente sobre isso, ela fala sobre nós darmos o nosso testemunho e de que forma isso se aplica ao sábado, né? Ela começa com o texto sugestivo para que a gente leia o capítulo 3 de Daniel, em que mostra a história ali da fornalha em que os amigos de Daniel tiveram uma escolha. Ou eles se prostravam diante ali da estátua, ou eles encaravam a pena de morte, que foi instituída pelo rei, ou seja, quem não se dobrasse à estátua iria morrer. E aí eles foram jogados lá na fornalha, e aí o rei vê, não foram 3 pessoas que nós jogamos, eu tô vendo 4. E aí ele reconhece, né, que aquelas 3 pessoas estavam juntamente com o Deus Altíssimo. Ele reconhece o poder e a autoridade de Deus e manda que os 3 amigos de Daniel saiam da fornalha. Agora, uma coisa interessante, né, que a gente vê logo aí, é que os amigos de Daniel, eles tinham essa opção. E eles decidiram que aquilo que Deus havia dito para eles, que obedecer a Deus, mesmo enfrentando a pena de morte, era mais importante do que obedecer às leis que foram instituídas pelo homem. Eles ocupavam um cargo de alta importância ali na hierarquia, eram pessoas que anteriormente já haviam sido reconhecidas por causa da sua sabedoria, da sua inteligência, mas naquele momento as ações dele reconheciam e demonstravam que eles adorariam apenas ao único Deus. E aí a lição fala aqui sobre nos engajarmos civicamente, e eu fico pensando, que mensagem importante nesse momento em que nós estamos vivendo. É um momento em que está chegando aí as eleições, né? E nesse momento a gente tem a possibilidade, graças a Deus, vivemos numa democracia, de poder escolher os presidentes, de escolher o governador, deputados, pessoas que vão ditar a forma como nós vamos viver. Como é importante nós escolhermos pessoas que estejam de acordo com os nossos princípios e entender que qualquer que seja o resultado, por mais que nós não concordemos que aquela pessoa, que aquela autoridade constituída foi constituída por Deus, foi uma autoridade que foi estabelecida por Deus, mas
também, assim como Jesus disse, né, dai a César o que é de César, a gente também precisa lembrar que o Criador de todas as coisas está no controle e que se chegar um momento em que as nossas crenças, os nossos princípios forem contestados e nós formos obrigados civilmente a obedecer ou fazer coisas que estão contra aquilo que são nossos princípios estabelecidos pela Bíblia, aí chega a hora realmente de desobedecer. Mas até aí nós devemos aceitar a autoridade estabelecida, desempenhar com a nossa obrigação, com o nosso dever cívico, nos engajar civicamente, né? E sim reconhecer e obedecer aquilo que foi colocado, instituído por Deus. Uma coisa que a lição diz aqui é que pode parecer que num primeiro momento isso não seja tão explícito, mas o mandamento do sábado expressa esse direito, ou seja, de reconhecer que Deus tem a autoridade e o controle final, e que as autoridades que estão aí constituídas são autoridades que foram postas aí por Deus, e é nosso dever reconhecê-las e respeitá-las, né? Aí a gente volta para a história de Daniel. Quantas vezes as crenças de Daniel e seus amigos foram contestadas? E em todos os momentos em que eles viram que o que eles tinham que fazer iam contra os seus princípios, eles desobedeceram e foram honrados por Deus e alçados a posições mais altas do que eles ocupavam. Então, honrar a Deus, os princípios que Deus nos deixou, o sábado é uma das coisas que nos lembra, né, de que a autoridade, ela é de Deus e o controle final é de Deus. Agora, você veja que a gente está falando aqui, né, de como se comportar, e veja como que o nosso testemunho é importante. A lição, ela vem chamando a atenção para o fato de que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser expressado de duas formas, no privado, né, e no público. Agora, o que vai mostrar se o nosso relacionamento com Deus no privado, aqui em casa, no meu quarto, quando eu oro, quando eu leio, quando eu estudo a Bíblia, o que vai mostrar que aquilo é verdadeiro são as minhas ações e a forma pública como eu digo que eu sigo a Cristo, né? Então, quando isso é verdadeiro, a minha demonstração externa, ela também vai ser altruísta e vai demonstrar, vai glorificar a Deus. Nós vamos dar glórias a Deus com as nossas atitudes. Diz aqui, ó, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas devem de alguma forma ser influenciadas pelo nosso estilo de vida cristão. A gente não deve ter vergonha de dizer as coisas que nós acreditamos, né? A gente não deve ter vergonha de dizer que nós cremos que o sábado é o dia que Deus separou para nós, de nós crermos que o relacionamento que foi criado por Deus e é o ideal de Deus para nós, é aquele relacionamento que é monogâmico entre um homem e uma mulher. Nós não devemos ter vergonha de dizer que nós somos criacionistas e nós cremos, quando nós guardamos o sábado, por exemplo, nós cremos que Ele é o nosso Criador, que Ele nos fez em uma semana, em 6 dias, e no 7º Ele escolheu para descansar. Então a nossa vida, ela deve expressar isso. E a gente não deve ter vergonha de dizer e de mostrar para as pessoas quem nós somos. Daniel e seus amigos não tiveram, e eles foram abençoadíssimos por Deus, e Deus colocou eles naquela posição porque Deus tinha um propósito para a vida deles. E nós hoje somos chamados a glorificar a Deus da mesma forma. E aqui diz, ó, que quando uma pessoa se recusa a dar um bom testemunho de Cristo, a dizer para as outras pessoas com suas palavras ou com as suas atitudes, a se envergonhar do Evangelho, é como se nós estivéssemos roubando a glória de Deus, como se nós estivéssemos impedindo que Deus pudesse chegar à vida daquelas pessoas por meio de nós. Isso é muito sério. Tudo que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos, é uma declaração pública de que Deus é o nosso Senhor,
de que Deus é o nosso Criador e de que Ele é a única pessoa que nós devemos adorar, obedecer e glorificar. Diz aqui em Mateus 10:33, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você está numa situação difícil, em que você se sente confrontado no trabalho, no colégio, na universidade, que você vê que a sua crença está sendo confrontada, não se acovarde, não se acanhe. Declare no momento correto, para as pessoas corretas, de forma correta e educada, nas coisas que você acredita, né? Aquilo que você é. É muito importante, gente. Nós precisamos ser firmes. E a lição, ela vem nos chamando para isso, sabe? De uma forma educada, como diz o Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, com classe. Diga para as pessoas, conheça a palavra de Deus, para você dizer claramente para as pessoas o porquê você acredita nas coisas que você acredita. Isso é muito importante. E a gente deve lealdade a Deus em todas as áreas da nossa vida, sabe? Não é só no trabalho, não é só na universidade, não é só em casa, é em tudo. Tudo, nós somos um combo, a nossa vida precisa ser completa, a nossa devoção precisa ser completa, né? E aí aqui, já quase no final da lição, vem chamando a atenção para o mandamento do sábado, que tá lá em Êxodo 20, que diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Também vem falando que o sábado, ele já é santo. Não é o fato de nós o guardarmos, não é o fato de nós o respeitarmos que torna o sábado santo. Você guardando, você respeitando o sábado ou não, ele vai continuar sendo santo. Por quê? Porque foi Deus que o chamou de santo, foi Deus que o tornou santo. Então a gente não precisa ter medo de ser mal compreendido, medo de ser influenciado, né? Pelo mundanismo. A lição, ela chama atenção para o fato de que se as nossas crenças, se a nossa identidade está fundamentada em Cristo e no nosso Criador, nós podemos estar no mundo, mas não fazer parte do mundo. E aí a nossa luz vai brilhar. As pessoas vão ver que nós somos diferentes. Diz aqui outra parte, que a observância do sábado é um lembrete semanal de quem somos em relação ao nosso Criador e sua criação. A adoração do sábado reafirma e ancora nossa identidade em Cristo, porque nos lembra que fomos criados, lembra que nós pertencemos a alguém e que todas as pessoas, filho, filha, servo, né, que no caso usa essa palavra, mas o estrangeiro que está nas tuas portas, todas as pessoas que estão ao seu redor, que estão sob seu teto, todas as pessoas, seja da sua denominação, seja de outra denominação, todas essas pessoas podem sim reconhecer e adorar a Deus por meio do sábado. E aqui, vocês me perdoem se eu tô lendo uns trechinhos aqui, é que eu achei tão impactante, e aí tem uma parte aqui de Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, que para mim é muito especial e toca muito o coração. Às vezes a gente acredita que por nós guardarmos o sábado e por nós sermos cristãos, a gente nunca vai ter possibilidade de galgar cargos importantes ou ser pessoas relevantes na nossa sociedade. E eu digo, às vezes, até mesmo, né, publicamente, e existem até pessoas que se envolvem politicamente, apesar de não ser tão recomendado assim, né, para nós cristãos, mas se você tem vontade de ser uma pessoa relevante, de ser uma pessoa que está numa posição de autoridade para poder ajudar outras pessoas, não é errado que você pense assim, né? Inclusive, Deus, ele quer que você, em tudo que faça da melhor forma possível, porque ele te deu capacidade para isso, ele te criou para isso, ele te criou para ser destaque, né? Ele te criou para ser cabeça, não cauda. Ele criou para ser o melhor profissional que você pode ser, porque ele te deu essa capacidade. E aí Ellen White, ele vem
ela vem citando, eu achei tão legal, ela diz assim, ó, querido jovem, qual é o alvo e o propósito da sua vida? Tem você a ambição de receber educação para obter nome e posição no mundo? Tem pensamentos que não ousam exprimir, de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, ajudando a elaborar leis para as nações? Não há nada de errado nessas aspirações. Cada um de vocês pode estabelecer um alvo. Vocês não devem se contentar com realizações mesquinhas. Estabeleçam alvos elevados e não poupem esforços para alcançá-los. Lembre-se, todo e qualquer sonho que você tem, que eu tenho, esses sonhos eles devem estar colocados diante de Deus. E se esses sonhos eles estiverem de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, Deus vai te responder. Ele só quer o melhor para você. E se você tiver o potencial de ser a pessoa relevante em lugares notórios, em locais altos da sociedade, Deus vai te colocar lá. Nós devemos estar com eles, com as pessoas no mundo, mas não ser do mundo. Não participar de seus caminhos nem ser impressionados por eles. E não ter o coração aberto para seus costumes e práticas. Ou seja, nós somos chamados a estar no mundo, mas não fazer parte do mundo, não participar dos costumes, das práticas. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes, que nós devemos estar preparados sempre para defender a nossa fé e a razão da esperança que está aqui em nós, né? E a lição ela vem trazendo o quão importante é nós estarmos aí preparados e assegurados daquilo que cremos. E o mandamento do sábado nos lembra que Deus nos colocou aqui para isso. Nós somos diferentes. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo nos stories ou compartilhar o conteúdo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E a gente se vê no próximo. Até!